Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Nessa noite nós vamos ter comunhão a respeito da terceira epístola de João. Eu considero essa epístola uma das epístolas mais doces, porque o que o apóstolo João fala nessa epístola, o desejo que há no meu coração é que um dia o Senhor também fale assim a meu respeito e a respeito de cada um de nós. Porque aqui nos mostra um viver consagrado ao Senhor. Aqui nós temos uma boa referência de um viver que agrada a Deus. Essa é uma porção que devemos colocar diante do Senhor em nossa oração individual. Dizer: Senhor, faça isso na minha vida. Então, ao longo dessa epístola, nós vamos ver esses sentimentos. Essa epístola começa assim, no versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Novamente, aqui o apóstolo João se apresenta como presbítero, como um irmão mais velho, o irmão mais velho que cuida dos demais irmãos. E ele diz para Gaio, ele disse: amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Isso é muito parecido com o que está em 2 João, porque em 2 João, versículo 1 diz: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Nós já tínhamos falado o que é amar na verdade, é amar na realidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, pelo fato de eu ter a vida divina em mim, eu amo as pessoas. Esse amor está nessa vida. Eu amo na verdade, na realidade. Essa vida, a realidade dessa vida se manifesta como amor. Então, ele está falando: eu amo com o amor de Deus, porque eu vivo na comunhão com Deus. E no versículo 2, ele expressa um sentimento maravilhoso. Ele diz: amado. Você vê, ele chama o irmão de amado. Então é algo que flui dessa vida, é algo que flui do seu interior. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aqui tem um dos quadros mais lindos que eu considero. Aqui nós podemos ver uma pessoa que é próspera na sua alma. Nós sabemos que o nosso ser é composto de corpo, alma e espírito. O corpo é essa parte exterior que todos conseguem ver. O espírito é a parte interior, a parte mais profunda do nosso ser. E a alma está no meio do espírito e do corpo. O que é uma alma próspera? Nós sabemos que a nossa alma, ela no seu interior, na parte mais interior, nós temos o espírito, certo? Então a alma é como um vaso que contém o espírito, e esse espírito
que é o espírito humano mais o Espírito de Deus, que hoje está em nós, que se torna um só Espírito, esse Espírito quer expandir-se até a nossa alma, quer alcançar cada parte da nossa alma. E quando a nossa alma é saturada pelo Espírito, a nossa alma é transformada. A nossa alma é o lugar onde está a nossa personalidade, a nossa mente, vontade, emoção, é onde está o nosso eu. O que significa o Espírito saturar a nossa alma? Isso quer dizer que a minha pessoa se torna uma pessoa cheia do Espírito, cheio da vida de Deus. Isso quer dizer que a minha alma é transformada por Deus. E pelo fato de eu ter uma alma transformada por Deus, o que meu corpo expressa é a vida divina. Isso é ter uma alma próspera. Correto? Então, aqui, João está falando de alguém que tem a alma próspera. E ele deseja o quê? Eu quero que você também prospere na parte humana, certo? Na sua saúde, assim como você é próspera na sua alma. Olha que coisa maravilhosa. Ele não disse, você é muito próspero financeiramente e eu quero que a sua alma seja próspera assim como você é próspero financeiramente. Não, a ordem é contrária. Ele tem uma característica. A alma dele é uma alma próspera. E João deseja, eu quero que nos outros aspectos da sua vida, você também seja tão próspera como a sua alma. Então, nós temos aqui alguém que expressa a Deus. Amém? E no versículo 3 diz assim, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Ele tinha alma tão próspera, e essa prosperidade da sua alma se manifestava no seu viver. Era expressado no seu viver humano. Então, olha, a tal ponto que, no versículo 3, quando João diz, fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, isso significa, alguns irmãos chegaram até mim, chegaram até João. Olha só, sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então todos os irmãos falavam para o João, Gaio, ele anda na verdade, ele tem um testemunho. Ele expressa Deus. Querido irmão, querida irmã, você não deseja ser alguém assim? Não é? Não precisa falar. Os irmãos dão testemunho disso. Quem contacta você, quem vive com você e vai falar para os outros, dá testemunho a seu respeito. E olha só, existe aqui uma expressão tremenda, pelo seu testemunho da tua verdade. Você dá um testemunho. Que testemunho você dá? Você dá o testemunho da tua verdade. Significa o quê? Isso significa que essa vida de Deus nele tem uma realidade. É a realidade dele, essa é a verdade dele. O que um dia ele ganhou do Senhor, o que um dia ele ganhou de Cristo. As pessoas dão um testemunho. Essa
é a verdade dele. O que significa isso? O que ele está vivendo não é uma encenação. O que ele está vivendo não é algo falso. Ele é assim. Os irmãos compreendem? As pessoas poderem falar, ele é assim. Por quê? Porque a pessoa foi transformada. É a tua verdade. Então, nós devemos agora fazer uma pergunta, queridos irmãos, queridas irmãs. Qual é a minha verdade? Quando os irmãos olham para mim, vem o quê? Será que eles podem falar de mim como falam do Gaio? Irmão, compreendem por que eu falei que eu tenho um grande desejo de que um dia o Senhor fale a respeito de mim como falou a respeito de Gaio? A tua verdade. Nós temos que ir diante do Senhor e falar, Senhor, qual é a minha verdade? O que eu expresso? Como tu andas na verdade. Esse é o seu viver, esse é o seu andar. Daí diz assim, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Isso quer dizer o quê? É a revelação dessa verdade em nossas vidas. Aquela verdade que está na palavra de Deus, que é uma verdade objetiva, se tornou uma verdade subjetiva, se tornou uma verdade no meu interior e se expressa na minha caminhada diária. Quando ele fala da tua verdade, mostra o quê? Quando ele fala da tua verdade, mostra que Cristo foi constituído nele. E a alegria de João era de ouvir que meus filhos andam na verdade. Essa é a alegria de Deus. Meus filhos andam na palavra de Deus. Obedecem à palavra de Deus. E aí entra uma parte prática, mostrando que não era alguém que simplesmente conhecia uma doutrina, era alguém que tinha um viver. E esse é o ponto que nós temos compartilhado muito. O Senhor hoje não está olhando para o que nós sabemos, Ele está olhando para o que nós vivemos. Não é verdade? Então, esse é o ponto que nós precisamos perceber. E aí, no versículo 5, ele diz assim, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Aqui, João fala que o proceder de Gaio é para todos os irmãos que ele conhece e os irmãos que ele não conhece. Os irmãos da sua localidade e os irmãos que vêm de fora. Irmãos que ele não conhece. Ele pratica hospitalidade, ele recebe bem. Nós podemos achar, receber um irmão, né? A gente deve, tal. Mas nós não compreendemos o valor que isso tem. Você receber um irmão na sua casa. Você pode dizer, não, para mim é importante. Mas você sabe o valor que Deus dá para isso? Você sabe no passado, né? Então,
os irmãos iam para diferentes cidades, não tinha, assim, hotel 5 estrelas, não tinha esse monte de hotéis. Onde é que os irmãos ficavam? Na casa dos irmãos. Por que ficava na casa dos irmãos? Porque tinha irmãos que abriam suas casas para receber. Tá certo? E ele falou para Gaio, né? Ele diz assim: amado, procedes fielmente. Você é fiel naquilo que está fazendo. Se lembra em Mateus 25, 21? Mateus 25, 21 diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero que os irmãos percebam aqui uma coisa. O que o Senhor espera de nós? Sermos fiel no pouco. O que Deus espera? Seja ao menos um pouquinho fiel. Se você for fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Sabe qual é o nosso problema? Não sermos fiéis nem no pouco. Nós estamos fechados. Por exemplo, essa questão de hospitalidade. Você está aberto ou não? Se seu coração está aberto, sua casa está aberta. Não é uma questão de doutrina, é uma questão de realidade. Correto? Receber, ser fiel com os irmãos, receber os irmãos, cuidar dos irmãos, é isso que ele está falando para Gaio. Você é fiel naquilo que pratica para com os irmãos, isto faz mesmo quando são estrangeiros. Você recebe irmão que você nunca conheceu. Romanos 12, 13 diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Isso aqui é algo que o Senhor fala para nós. Receba o irmão. É no coração. Não adianta você receber na sua casa, mas não receber no seu coração. Se você recebe no seu coração, você recebe na sua casa. Compreendeu? E Hebreus capítulo 13, versículo 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Então o valor que Deus dá à hospitalidade é muito grande. E aí, olha só, vou ler de novo o versículo 5, daí vou emendar no versículo 6. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto os fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Ele acolheu, ele recebeu, e esses irmãos que fizeram perante a igreja deram testemunho do amor desse irmão, do irmão Gaio, certo? E isso é algo que tem muita importância. Você sabe, daí nesse versículo 6 continua assim: bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Significa, tem irmãos que chegaram na sua casa
E eles estão envolvidos na obra de Deus, porque eles foram enviados por Deus. E aqui diz, agora você recebeu? Você deve encaminhá-lo. Diz, irmão, para onde você vai? Eu posso te ajudar? Eu posso te dar um suporte? Eu posso te dar apoio? Encaminhá-los na sua jornada por modo digno de Deus. Irmãos, isto é algo que é muito importante. Você sabe o valor disso? Dá uma olhada em Mateus capítulo 10, versículos 40 até 42. Diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Se tem alguém enviado por Deus, você recebe. O Senhor Jesus está falando, você está recebendo a mim, não é assim? Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Nós temos trazido Cristo para a nossa casa. Aparentemente é um irmão. Mas o Senhor vai falar, eu é que fui para a sua casa. Essa maneira como Deus vê. Nós precisamos aprender também a ver assim. Se você recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Significa, se você receber um profeta, você vai ter parte do galardão desse profeta. Existe um princípio na Bíblia que Davi estabeleceu em 1 Samuel 30, versículos 21 a 25. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, o saudou cordialmente. Né? Nós sabemos que Davi tinha ido para uma guerra, tinha um grupo que estava muito cansado, não podia ir, eles ficaram guardando, né, a bagagem. Daí Davi foi, venceu e quando voltou, trouxe muitos despojos. Né? Versículo 22. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Olha só, aqui tem aqueles que foram para a guerra, participaram da vitória, mas que a Bíblia classifica como homens maus. Não quer dizer que você foi para a vitória, foi para a batalha e participou da vitória que você é um homem bom. Aqui mostra que existe um homem maus. Por quê? Porque o coração deles, vocês não foram com a gente, você não vai ter parte no despojo, não. Pega sua mulher, seus filhos que trouxemos de volta. Vocês não vão ganhar nada. E Deus, a Bíblia classifica esse pensamento de homem mau. Querido irmão, você tem esse tipo de sentimento? Não, isso aqui agora, olha só a bênção que Deus deu para nós. Isso aqui é para nós que fizemos. Para quem não participou, não tem parte de nada. Tem esse tipo de sentimento? A Bíblia classifica homens de Belial, homens maus. Davi disse,
23. Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Então olha só Davi como tinha visão. Ele disse, nós ganhamos porque o Senhor nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que estava vindo contra nós. Foi o Senhor que nos deu isso, não foi a nossa força. Nós temos esse tipo de coração? Daí 24. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E é assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Querido irmão, querida irmã, quando a igreja faz algo, quando irmãos estão fazendo, e você não tem condição, mas se você estiver intercedendo, se você estiver dando apoio, você recebe o mesmo galardão. Por isso que essa 3 João aqui é um livro maravilhoso, porque nos mostra como vivemos a vida da igreja, como na comunhão divina nós temos a realidade da vida da igreja. Certo? Então, eu quero que os irmãos também percebam uma coisa. Aqui diz, o Senhor Jesus disse, naquela porção de Mateus, quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria. Irmão, você talvez diga, eu não tenho nada para contribuir. Aqui diz, nem um copo de água fria você não tem? Você não tem nem um copo de água fria? É essa lição que está por trás. Não é assim, quem dera beber, ainda seja um copo de água fria e tal. Significa o quê? Não, eu não tenho nada para dar. Nem um copo de água fria você não tem? Querido irmão, querida irmã, você tem ou não dado pelo menos um copo de água fria na vida da igreja? Ou você está totalmente por fora? Você não tem um copo de água fria para dar para o irmão? Quem não tem um copo de água fria? O Senhor diz, mesmo seja um copo de água fria, que aos nossos olhos é algo insignificante, para Deus tem valor. O Senhor está falando, vai ter a recompensa por causa de um copo de água fria. Aí nós percebemos porque falta recompensas em nossa vida. Somos muito egoístas. João orou. Por que João orou pela prosperidade de Gaio? Porque o que Gaio tinha, dava para os irmãos. Ele era uma bênção para os irmãos. Ele usava seus recursos de uma maneira que agradava a Deus. Por isso que aqui fala, então, João diz para ele, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Não é assim, toma mais molinha. Não, ele é alguém enviado por Deus, então nós vamos levá-lo adiante, vamos ajudá-lo de modo digno de Deus. Certo? E o versículo 7 diz, por que tem que honrar?
pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. São irmãos que estão servindo e não recebem nenhum salário, não recebem, não pensam em algo de benefício próprio. São irmãos que servem, se sacrificam por amor ao Senhor. Será que para nós servirmos ao Senhor, diz assim, eu tenho que servir isso aqui, o que eu saio ganhando com isso? Os irmãos entendem como essa porção da palavra é uma porção linda? Você não gostaria de ser assim? Esses saíram por causa do nome do Senhor, nada recebendo dos gentios. Versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Está vendo? Acolher para nos tornarmos cooperadores da verdade. Queridos irmãos, servir ao Senhor, cuidar de irmãos, exige um sacrifício. Quero perguntar uma coisa para as mães. Quando vocês casaram, queriam ter filhos ou não? Queriam ou não? Hã? Vocês sabiam que ter filho, o negócio ia dar muito problema? Sabiam ou não sabiam? Sabiam ou não sabiam que ia ter dor de parto? E vocês ainda escolheram? Escolher passar por dor, escolher não dormir à noite, escolheram se sacrificar. Vocês são doidas. Na igreja não é assim? Mas por que na igreja você não quer sacrificar? Não, eu não quero tanto problema não. Não, eu quero dormir à noite. Gerar dói. Alguma coisa está errada, não está? Isso aqui é luz para nós. Nós estamos na comunhão de irmãos que tivemos hoje. O Senhor nos abençoou tremendamente. Nós falamos para os irmãos que em vários aspectos nós erramos. Se alguém na vida da igreja se sente só, sem ninguém, é falha nossa. Então nós precisamos perceber que o Senhor hoje está dando uma nova chance para nós, para vivermos essa realidade. E nós também tivemos uma comunhão ontem à noite, nós falamos. Eu não vou ficar esperando dos outros. Eu vou orar ao Senhor, Senhor, se você quer começar algo novo na igreja, me usa, Senhor. Começa comigo. Eu não vou ficar esperando. Se os irmãos melhorarem, eu coopero. Não é assim. Senhor, se algo não está bem, me usa para começar algo novo. Quando nós cuidamos, acolhemos, nos tornamos cooperadores da verdade.
Terceira João também é bom, porque ele entra no aspecto negativo, que é uma tremenda advertência para nós. Versículo 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Diótrefes é um nome pagão, é um nome grego pagão. Na Bíblia, né, nós temos muitos que, ao se converterem, adotaram nomes cristãos. Mas aqui Diótrefes ainda usa seu nome pagão, que é Zeus, nutrido por Zeus. Qual que é a situação dele? Então João escreveu alguma coisa à igreja, mas temos aqui alguém que gosta de exercer a primazia, quer ser o primeiro. Diz assim, gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Nós devemos ser esses que gosta de exercer a primazia, dizendo, eu quero ser grande para dar ordem. Olha que Mateus 20, versículos 25 até 28. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos, os que dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Capítulo 20, Mateus 23, versículos 8 a 11. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. O grande problema é o orgulho e a questão de exaltar a si mesmo, ter uma chamada arrogância espiritual. Isto é algo muito, muito grave. Aqui, no versículo 10, João diz, por isso, se eu for aí, fale lembrar das obras que ele pratica. Por isso, se eu for aí, fale lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Quando a gente lê isso, devemos ter temor e tremor diante de Deus, para que nós não caiamos nisso. Talvez você diga, graças a Deus eu não tenho isso. Você não tem porque você não tem poder na sua mão. No dia que você tiver poder na sua mão, você ainda vai ser humilde? É fácil falar isso quando não tem poder na mão. Quando você não tem poder na mão, você diz assim, puxa, eu quero dar sugestão para alguém, né?
Diz assim, essa pessoa não aceita a sugestão. Daí um dia você fica chefe. Você tem o poder na mão. 10 pessoas dão sugestão para você. Diz, nada disso aí. Mesma coisa. Irmãos, essa é a natureza do homem. Isso é a natureza do homem. Isso é uma advertência para nós. Irmãos, que são aqueles que são cabeça na sua casa. Você tem um poder na sua casa. Como você usa esse poder? Igual Diótrefes? Senhor Jesus. Você pode dizer, mas Jó aqui, esposo de Diótrefes, ele não agiu com amor para com Diótrefes. Não. Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Mande se afastar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 14 e 15. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, porém, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Isso mostra, queridos irmãos, queridas irmãs, que existem situações que você tem que fazer a repreensão pública. Mas nós não podemos julgar o irmão por qualquer padrão. Porque a Bíblia diz, com o critério com que julgardes, sereis julgados. Tenho irmãos e irmãs que julgam todo mundo. Eu tenho muito temor. Uma vez, um irmão que realmente criticava muito. Eu fui ter comunhão com ele, eu falei para ele, irmão, eu estou com muito medo do seu futuro. Daí eu mostrei o quê? Diz, porque com o critério que você julgar, você vai ser julgado. Com a régua que você medir os outros, você vai ser medido. Irmão, você sabe naquele dia o que você vai sofrer exatamente porque você faz isso hoje? Esse irmão foi iluminado, se arrependeu diante de Deus e daquele dia em diante nunca mais criticou alguém. E você, querido irmão, querida irmã, você critica? Lembre-se disso. Você é muito rigoroso para com os outros, né? Então, naquele dia, o Senhor vai falar para você, me dá sua régua aqui. Me dá sua régua. Eu vou medir você com a régua com que você media os outros. Ai, ai, ai. Agora, se formos misericordiosos, naquele dia alcançaremos misericórdia. Daí a palavra continua assim no versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Daí, isso aqui é uma lição da parte negativa. Vamos voltar para a parte positiva. 3 João 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Aqui nós temos um outro irmão que tem um bom testemunho. Todos lhe dão testemunho.
Todos dão testemunho bom a respeito desse irmão. Aqui João diz, até a própria verdade dá testemunho desse irmão. Irmãos, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Sabe, isso aqui, essa é uma porção da palavra que é colocado como alvo diante de nós, e nós temos que buscar esse alvo todos os dias. Daí, no versículo 13, muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com ti tem pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Isso aqui, quando compartilhamos 2 João, falamos também, né? Nada substitui uma comunhão face a face. Quer dizer, muitas coisas tinha que te escrever. Tem muitas coisas. Mas eu não quis fazer com tinta e pena. Espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. Isso é comunhão, né? E é isso aqui que a gente está buscando, é comunhão entre irmãos. E versículo 15, na conclusão, a paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Isso aí foi outro ponto que nós tivemos da comunhão com os irmãos. Nós não queremos ser somente irmãos, mas amigos. Certo? Queremos ser amigos. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Irmãos, essa epístola não é doce? Para mim é uma das epístolas mais doces, porque quando eu leio isso aqui me dá vontade de chorar. E me leva a orar, Senhor, faz-me assim. É possível porque sua vida está dentro de mim. Senhor, faça isso na minha vida. Torna-me um Gaio, torna-me um Demétrio. Mas eu não quero ser Diótrefes. Certo? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Só para falar para os irmãos, amanhã de manhã nós vamos entrar no livro de Apocalipse. Tá? Mas nós não vamos abordar Apocalipse de uma maneira tradicional, estudando as profecias, mas nós vamos abordar o livro de Apocalipse mostrando todas as experiências espirituais que no final dos tempos precisamos ter para vivermos a realidade da igreja, do corpo de Cristo e nos prepararmos para a volta do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Aleluia.